Então, olha que interessante, a Janine acrescentou uma coisa interessante aqui, está acompanhando, que ela fala que a ingenuidade é um aspecto muito comum, né? E aí vai fechar um pouco com o que a gente estava falando um pouco antes, né? Ela pergunta mais por que que a ingenuidade é tão comum? Porque exatamente a gente vai vendo o adolescente crescer e essa capacidade de desenvolver, de se afastar da família, de começar a interação com outros pares, que requer um amadurecimento que às vezes a criança com transtorno de espectro autista não tem, exatamente como o doutor Ricardo falou, ela pensa diferente, tá? Faz com que eles às vezes fiquem, e a questão também de ter jogo de cintura, não ter aquela rigidez cognitiva que aprender uma ironia, uma brincadeira, faz com que eles fiquem muito afastados daquela comunidade. E lembrando que o adolescente, ele é ácido, o adolescente não é uma comunidade fácil de conviver. Tem seus valores, tem suas regras, e Eu muitas diria que é hostil até, né? Exatamente. E às vezes punições. Então, aquela criança que é pueril, muito simples, muito inocente, ela acaba apanhando muito nesse mercado. Então, por isso que é importante as famílias prepararem os seus filhos, e aí vem o que o doutor Ricardo fazendo, quando é que a gente informa os filhos que ser diferente não é nem certo nem errado, é ser diferente. Mas já começar a preparar, isso a gente faz promoção e prevenção, lá com seus 8, 9 anos, à adolescência. Isso vai com a psicoterapia, preparando assim como é que são os seus desafios, quais são as suas vontades. Eles perguntam, tá, mas e agora os meus colegas eles já estão namorando. O que que eu vou fazer? Eu não sei namorar. Então, é uma pergunta de uma criança mais simples, mais, assim, ingênua, mas que ela tem que estar preparada para entender, bom, talvez não precise namorar agora, mas a gente tem que ajudar a criança a a gente preparar quais são os próximos tombos que ele vai tomar, quais são os próximos desafios que vai ter dificuldade, para não ser pego de surpresa e aí sim, como falou o doutor Ricardo, sofrer a questão do bullying. Eu acho que a Amanda quer fazer uma contribuição, né, Amanda? Sim, em relação ao questionamento, sobre a ingenuidade também, e linkando isso em relação à foto que o Ricardo trouxe no início da série Adolescência, eu quero trazer, né, e pensando em prevenção, um comentário no sentido de que sim, a ingenuidade, deixa, esses adolescentes muito mais vulneráveis, né, e o uso da internet a questões, assim, né, que ao sexting, né, a enviar nudes, né, porque acaba a exclusão, os adolescentes encontram pessoas, né, enfim, predadores sexuais na internet e chegam muitos adolescentes, né, com problemas em relação ao envio de nudes por falta de leitura social, por não entender, né, que é alguém se passando por uma criança, por outro adolescente. Então essa falha, né, de leitura, de percepção acaba vulnerabilizando, né, a população a esses golpes na internet e também aos grupos extremistas, né. Eu também gostaria de trazer esse alerta, né, que eu acabo recebendo adolescentes que chegam por esse motivo, por estarem envolvidos em grupos no Discord extremistas, e aí eu vou ver: "Meu Deus, mas, né, é um autista que tá aqui, né, e não tá ali, tá envolvido com questões legais já, e você percebe que era essa vulnerabilidade sendo explorada, né, por outras pessoas Hum. na internet. Ótimo. Não, e faz parte do transtorno do espectro autista essa dificuldade de filtrar a malícia, essa dificuldade de entender o recado que tem atrás da linguagem, essas nuances de linguagem, que tem uma linguagem subliminar que vem atrás de algumas mensagens, e isso que às vezes dá essa cara de ingenuidade. Às vezes o que a gente chama de ingenuidade é essa dificuldade de separar o que é verdade, o que não é verdade, de entender a linguagem de uma maneira clara, porque tem uma tendência a interpretar essa linguagem de maneira mais concreta. Porque a ingenuidade é uma maneira como nós estamos interpretando aquilo que a criança está manifestando, mas ela pode estar demonstrando um grau de deficiência intelectual, né? Ela pode estar não entendendo as figuras de linguagem, então ela não consegue entender o que está sendo dito, né?
E realmente é uma leitura que nós temos que pegar, assim, do que aquela ingenuidade está querendo nos dizer de fato, né? Porque o indivíduo que é ingênuo, né, ele vai ter muita dificuldade da malícia, e a malícia é uma figura de linguagem, né? É um jeito de fazer um xiste, né, e que a pessoa não entende. Então, essa criança, como a Amanda falou, fica mais vulnerável, né? Porque ela está realmente numa condição que os outros percebem, digamos assim, as suas fraquezas, né? E podem se fazer valer disso, né? E então nós estamos vendo que muitas questões que começam a aparecer na puberdade, na adolescência, são exatamente as consequências do funcionamento da mente daquele indivíduo autista, né? E a até socialização que nós estamos falando ali é exatamente a dificuldade de se socializar, de fazer parte do grupo, né, vai aparecer também, né? Até aproveitando, né, Renato, e eu pessoalmente acho que deve ser falado diagnóstico, de novo, numa linguagem adequada a cada nível funcional da criança, sempre que é feito o diagnóstico. Eu pessoalmente acho que o diagnóstico ele é um direito da pessoa e, na maioria das vezes, ele é libertador, no entendimento de que a pessoa começa a entender o porquê que estão acontecendo aquelas coisas que são muitas vezes angustiantes, e a gente já disse aqui, mas reforço, na adolescência se torna mais intenso. Trazendo um gancho assim da pediatria, né? Quem trabalhou dentro da pediatria sabe o que eu vou dizer, que muitas vezes as famílias vinham com uma criança adotada e os pais adotavam ela muito pequenininha, né, bebê, e vinham com uma pergunta logo na sequência, assim, quando dizer para a criança que ela é adotada? E eu dizia sempre para os pais, tu não precisa te preocupar com isso, tem que lidar com a adoção como um fato comum dentro de casa e vai sendo falado naturalmente e a criança vai entendendo naturalmente. Tu não pode exatamente fazer o segredo. O segredo é mais danoso, Exatamente. Né? Agora, quando tu Também pega um indivíduo que tu já está começando a atender ele já com uma cultura de não falar sobre o diagnóstico dele, e aí, por exemplo, eu começo a atender uma criança lá com 5, 6 anos de idade, e aí tu percebe, descobre na história com aquela família de que eles não falam sobre esse diagnóstico para ele. Não falam que ele tem, tu tem autismo. Então, bom, aí eles me perguntam, quando que eu vou falar? Então, é uma resposta que depende muito da estrutura daquela família, da estrutura daquela criança, né? Não existe uma regra que a gente possa usar para todos. Eu tenho algumas histórias, assim, de consultório, da como foi construído aquilo ali. Então, assim, essa construção dessa percepção e dessa conscientização do diagnóstico, eu tenho uma história muito linda, assim, de um adolescente com 14 anos, que ele foi nessa construção e o assunto apareceu de uma forma natural, assim, pois é, mas por que tu acha que tu é assim? Daí ele me disse assim, pois tu sabe que eu fui pesquisar no Google e apareceu lá sobre o autismo. Ah, é? O que tu pensou sobre isso? Pois é. Deixa eu pensar mais um pouco. E aí, na próxima consulta, ele disse que ele quis marcar a consulta, e ele disse para mim assim, doutor Renato, vou te contar uma coisa que eu descobri, que eu acho que o senhor não sabe, eu sou autista. E eu disse para ele, poxa, como que tu chegou a essa conclusão? Me conta. E aí ele foi indo e eu disse, cara, tu tem razão. Então, se foi uma coisa tão natural entre eu e ele, que a coisa foi se construindo, que realmente foi muito afetivo e emotivo da nossa parte, minha e da família, sabe? De como que aquele menino construiu a sua consciência do diagnóstico, né? Não, e até nessa linha, né, Renato, a gente já discutiu em outras palestras com os pais, mas sempre vale a pena retornar. Algumas vezes, ao fazer o diagnóstico em uma criança ou adolescente, a gente acaba secundariamente fazendo o diagnóstico em um ou os dois pais. E não é incomum os pais, ao receberem um diagnóstico, ter uma sensação de alívio e, às vezes, até de alegria, de entendimento do que aconteceu com ele no passado e que ele não sabia explicar. E agora tem uma explicação lógica por que ele passou por tantas dificuldades sem saber o que estava acontecendo.
quer Isso, contribuir? Ricardo, uma coisa importante. O Renato falou essa história que eu acho uma história super legal. Isso acontece volta e meia, e isso responde talvez um pouco da angústia da Flávia. Ela tem um filho com 8 anos e percebe que já tem alguns sinais de amadurecimento. E ela quer saber de dicas de como é que ela pode, né, falar isso, porque ela está muito despreparada. Isso fechando com a história que o Dr. Renato contou, de que a gente deve fazer isso de maneira natural. Então, às vezes, a gente tem a tendência de querer colocar todas as informações técnicas para a criança, isso aumenta muito a ansiedade deles. Tem aquela piada, pai, o que que é sexo? Né? E aí o pai, filho, é isso e aquilo, dá mil explicações. Não, é que tem aqui para marcar masculino ou feminino. Então, às vezes, o que eles querem saber de resposta é uma coisa para aplacar aquela ansiedade dele do dia, tá? Aí, então, por exemplo, respondendo as modificações do menino ou de uma menina de 8 anos, que começa a ter pelinho no saco, começa a ter algumas modificações, né, a menina cresce o mamilo. Então, como é que a gente vai preparando isso pouco a pouco, né? Talvez essa maneira, que não é das mais fáceis, porque os pais às vezes têm muita ansiedade, né, é a questão das coisas ao natural. Fala assim, isso está mudando, né, os meninos crescem mais cedo, as meninas crescem mais cedo, depois os meninos. Então, dando informações aos pouquinhos e perceber que muitas vezes a gente pode devolver a pergunta: pai, o que que é isso? O que tu entende por isso? O que tu tem, o que tu acha que é? E às vezes eles já têm todo formulado na cabecinha o que que eles estão pensando. E aí a gente entende qual é a preocupação deles, que muitas das vezes não é a nossa preocupação. A nossa tendência é querer dar muita informação para, entre aspas, tranquilizar eles. E às vezes eles não querem isso, eles querem só uma pequena Tem dúvida. um E a gente vai aos pouquinhos. Teve um exemplo, Zé, disso que tu está dizendo, né, que quando a criança faz uma pergunta, né, para ti, de alguma forma ela já tem alguma resposta para ela, né? E é uma estratégia que nós pais devemos pensar assim, quando eles fizerem umas perguntas assim meio difíceis para nós, devolve a pergunta, que daí tu já tem uma ideia de como que ele está pensando. Então tem uma historinha, né, que uma menina disse para a mãe, o que que é virgem? E a mãe olhou assim, bah, como é que eu saio dessa? Por que, filho? O que que tu sabe sobre isso? Não, é que está escrito aqui na lata, no vidro de azeite, extra virgem. Então ela estava querendo saber só que era um azeite extra virgem, ela não estava fazendo uma conotação que a mãe achou que era, né? Então tu vê que a gente tem que ter o cuidado, né? De como que a gente se sai de perguntas às vezes difíceis, né? Mas eu acho que vale a pena até a gente discutir um pouquinho esse nosso ponto, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e anticoncepção na puberdade, que são bastante delicados. E às vezes, né, a doutora Amanda já tinha colocado um pouquinho assim da ingenuidade, da dificuldade de percepção de uma maior fragilização ao bullying, à violência sexual, né? Então que a gente discutisse como é que é a prevenção. Eu pessoalmente, de novo, acho que uma das chaves é entender qual é o nível funcional desse paciente para que a gente adapte a linguagem. Normalmente, pacientes sem déficit intelectual, um nível funcional 1, ou seja, nível de suporte 1, eles têm exatamente a mesma orientação de adolescentes que têm um desenvolvimento típico. Então, normalmente isso tem que ser bastante adaptado ao tipo de adolescente. José Paulo? Importante, eu trabalho bastante com adolescentes, assim, é que a gente tem que fazer mais do que a prevenção, a gente tem que fazer a proteção dessas meninas, principalmente meninas, né? A própria doutora Amanda falou na questão de cyberbullying. Quando a gente começou a trabalhar com adolescentes há 30 anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha nada, mas já tinha muito abuso por exatamente dessas meninas que têm um déficit cognitivo, com alguma dificuldade de compreensão, que muito adulto, percebendo essa fragilidade e essa facilidade de encantar a menina, a criança, pela sua ingenuidade, acabavam sofrendo abusos intra e extrafamiliares. Então, é super importante que a família, independente das terapias e tudo, chegue ali por volta de 11, 12 anos, consulte, principalmente essas meninas com uma déficit cognitivo, com algum tipo de dificuldade, consulte um ginecologista para ver prevenção, por exemplo, de gravidez. A gente não teve nenhuma nem duas casos de meninas que tinham déficit cognitivo por outras patologias e que acabavam engravidando porque achavam que era uma brincadeira, não tinham a percepção da sexualidade como adulto, era uma brincadeira de ingenuidade,
e os adultos, infelizmente, se aproveitavam dessa situação. Então, é importante, infelizmente, as meninas a gente tem que ficar mais de olho nessa questão. Tem todas as questões de prevenção, doença sexualmente transmissível, mas principalmente da gravidez da adolescência, de meninas que são mais vulneráveis, é importante estar na nossa percepção de não esquecer isso aí. E aí eu pessoalmente acho que, ao contrário de outros problemas que a gente espera acontecer para trazer para a terapia ou para os terapeutas e para a família, para a gente ver como é que resolve, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e anticoncepção, ela tem que ser ativamente discutida, ou seja, se não surgiu a dúvida, ela tem que ser colocada obrigatoriamente em algum momento, principalmente quando começa o risco, ou seja, a exposição sexual. Então, aqui a gente precisa ter um papel proativo nesse tipo de prevenção. Eu acho que nós estamos tocando num ponto, né, que o que é a puberdade, né? É a mudança do corpo, né? E, em consequência, as mudanças hormonais, né? Então, as meninas, quando chegam nessa etapa, e elas começam normalmente a puberdade um pouco antes que os meninos, né? A transformação do corpo da menina, inevitavelmente, vai trazendo muito para fora os caracteres sexuais, né? E quando isso aparece, né, e isso, de novo, como qualquer médico que trabalhe com criança, né, tem que começar a trabalhar isso com os pais, e o médico tem que começar a ficar atento ao ambiente que essa criança está, né? Se tem adultos, homens que não são irmãos, que são primos, que são tios, que moram na casa, né? E que podem realmente começar a ser um ambiente que pode propiciar algum tipo de abuso, né? Então, eu acho que sempre é bom trazer a questão do tema que essas crianças que têm muita ingenuidade, que têm uma deficiência cognitiva ou até intelectual já consagrada, né? Elas ficam mais vulneráveis. Essas variações hormonais que as meninas começam a ter, o ciclo menstrual, essas flutuações hormonais, não raro elas têm o que a gente chama de TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, e essas variações causam alterações no humor, e aí, consequentemente, eles causam mais agitação, causam mais irritabilidade, e com um adolescente, uma púbere, né, que está com muita dificuldade de fazer a leitura do que está acontecendo com o seu corpo. Né, de que sensação é essa que eu tenho, que me deixa irritada, que me deixa brava, que me deixa agressiva, e às vezes são variações de humor consequente a isso, e não raro tem uma indicação, às vezes, de usar anticoncepção para tentar dar uma regulada numa fase que está muito alterada. Essa questão de risco de abuso e evitar abuso, acho que também é importante a gente conversar com eles a questão do toque, né? Então, eles podem ter dificuldade até por essa inabilidade social, de dificuldade de saber como que namora. Então, o que seria um toque que é permitido, o que seria um toque que está demais. Então, isso também é uma coisa importante de conversar. Talvez simplificar o que é né, um toque bom de carinho, o que seria um toque ruim. Também é uma forma da gente conversar com eles para evitar a questão de abuso. Eu acho que a gente podia seguir, né, até para de Só novo. antes de seguir, Desculpa. Ricardo, eu tocaria, porque a gente falou das meninas, né? Mas Uhum. vamos pegar os meninos. Hã? Vai ter, eu acho, depois, não. Não, dentro dessa questão das prevenções de infecções e tal, tem a questão da masturbação, né? Que é um comportamento natural de qualquer indivíduo que passa por essa etapa, porque essas mudanças hormonais vão começar a trazer essas pulsões da sexualidade, da erotização, e naturalmente o menino vai começar a experimentar ereções, tem muitas vezes a poluição noturna, né, que é aquela ejaculação natural que acontece com o adolescente durante o sono, né? Ele vai começar a experimentar mais, mexer no seu pênis, e vai ficar com o pênis ereto, e vai começar a ver que aquilo ali dá uma excitação, e isso alivia as tensões. E aí os pais me perguntam com frequência que a criança está tocando nos seus genitais, e eu pergunto, tá, como é que é isso? Então eu tento explorar com os pais, assim, para ter uma ideia clara em que momentos que a criança está fazendo isso, e trabalhar com a criança
O menino disse, olha, tu quer mexer no teu pinto? Sem problema nenhum, pode mexer, mano, vamos combinar aqui, ó. Tu só vai fazer isso só lá no banheiro. Aqui na sala eu não quero que tu faça. Ou vai lá pro teu quarto. Então a gente começa a botar uma regra para a criança, para o menino, de que ele pode fazer isso, mas tem um lugar para fazer, né? Que não é na sala e não é na escola também. Então, no momento que tu trabalha com isso, que ele pode fazer isso, ele pode tocar, mas tem que ser naquele ambiente, e a gente não está reprimindo, a gente só está direcionando para onde ele pode fazer isso. E isso é um trabalho, né, que tem que ser buscado por nós, que trabalhamos com os adolescentes, porque mais facilmente o menino vai fazer o ato masturbatório, assim, de uma forma mais solta, mas que a menina também vai acontecer isso. E também tem que ser trabalhado dessa forma, né? É muito importante que a gente não criminalize a masturbação, né? Tanto na criança com transtorno do espectro autista, com alteração tem um desenvolvimento atípico como típico. Isso é absolutamente fisiológico. Eu vou passar um pouquinho, porque a gente tem alguns assuntos, né? Então, assim, é muito importante que a gente se dê conta, né, do nível do suporte. É um dos objetivos sempre da intervenção, alterar, superficializar o nível de suporte, né? E aqui acho que vale a pena a gente repetir, o nível de suporte ele não está diretamente relacionado à severidade. É claro que o nível 3 normalmente ele tem uma severidade maior, o nível 1 normalmente tem uma severidade menor, mas o nível de suporte aqui está diretamente relacionado ao quanto precisa de ajuda para alcançar a autonomia. Então, o nível de suporte 1 precisa de pouco suporte, ou tenha muita autonomia, e o nível 3 precisa de muito suporte, ou seja, tem pouca autonomia. E o que é importante, né, nessa imagem que vocês estão vendo ali, como se fosse uma pizza, né, que esse é o que a gente quer, né, que as intervenções terapêuticas todas possam proporcionar aquilo ali. Seria possível fazer com que essa pizza fosse só de um sabor? Nível 1 só? Não, isso não existe, né? Então, isso nós temos que entender que também faz parte da história natural do indivíduo com transtorno de espectro autista. A gente não consegue fazer essa pizza ficar de um sabor só. Ela sempre vai ter 3 sabores. E esses 3 sabores estão ali. Mas o nosso objetivo é com que isso aqui evolua para que o sabor que a gente mais gosta ali, né, fique maior, né? E que vai ficar os outros, nível 2, nível 3. Ninguém pode prometer uma cura, mas sempre o objetivo da intervenção vai ser superficializar o nível de suporte, ou, em outras palavras, aumentar a autonomia, né, do paciente. Acho que pode seguir. Aqui, né, a gente também mostra nessa imagem, né, o que nós já de alguma forma estávamos conversando, né, que o autismo na adolescência ele tende a ser de uma forma mais silenciosa. A maneira como ele se apresenta não é tão gritante como é numa criança menor e que tem uma riqueza de sinais e sintomas, né? E, de novo, né, as meninas foi onde realmente a gente começou a se dar conta na prática clínica, né, que eram pessoas que ficavam com um subdiagnóstico. Por quê? Porque não se olhava para as características dela e por quanto aquilo ali estava trazendo de sofrimento, de prejuízo para a vida dela. Quando a gente começou a olhar o mais objetivo na semiologia, a gente começou a se dar conta que tinha muitas meninas que estavam passando por nós de forma desapercebida. E essas pessoas, se tem uma boa, a inteligência está preservada, a tendência dela é evoluir para o masking, é evoluir para essa camuflagem, né? Porque como ela é inteligente, ela vai naturalmente buscar maneiras de disfarçar aquilo que ela percebe que ela é diferente, né? Então, aqui é mais uma maneira nesse slide, né, da gente trazer o quanto o autismo na adolescência tem as suas peculiaridades e a gente tem que ficar realmente de olho nessas questões da camuflagem, porque ela vai invariavelmente na segunda década, na terceira década de vida se apresentar como
ansiedade, depressão. É ali que ela vai se manifestar e o médico que for atender esse indivíduo com essas características, né, tem que ficar atento a isso. Dr. José Paulo. Acho que uma coisa que o doutor Renato falou que é super importante, o fato do paciente ser suporte 1, né, não confundir com sofrimento pequeno ou não, porque muitas vezes eu tenho um paciente, nesse caso, ainda mais da adolescência, no masking, que eu tenho nível de suporte 1, não, mas tá bem, ela é mais tímida, mais quietinha, mas o sofrimento que esses caras têm, né, porque não podem nem com quem compartilhar isso aí, até porque a fase de compartilhamento é com seus pares, do qual eles têm a dificuldade, porque eles estão tentando se aproximar com comportamentos inadequados, às vezes o sofrimento é gigantesco e a gente não se dá conta disso. Então, isso é super, por isso que aparece, o Renato falou a questão mais tarde, a depressão fica cristalizada, porque assim, o quanto de energia ele teve que gastar para poder, entre aspas, parecer, tá, igual ou com seus colegas, isso é um grau de sofrimento, às vezes, gigantesco, que os próprios pais não se dão conta. Eu acho que a doutora Michele quer fazer uma contribuição. Então, só para a gente lembrar também que outra coisa que os pais têm que ficar muito atentos, e nós que tratamos também, é que eles têm um risco maior de suicídio. Então, não é só de ansiedade, de depressão, mas principalmente nos pacientes que são nível 1, né, por se darem muita conta, assim, da dificuldade que eles têm, da dificuldade de socializar, de se sentir pertencente a um grupo. Então, muitas vezes vem a ansiedade, vem a depressão, e não é incomum, né, eles terem pensamentos de suicídio né, ou até tentarem cometer suicídio. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento a qualquer sinal quanto a isso. Eu acho que a Michelle trouxe um tema bem importante, né, que seria a ponta de um iceberg, né, assim, que são casos que chegam realmente com essa demanda, né. Eu acho que até a Amanda pode trazer mais contribuição, porque é bem a área que ela atua bastante dentro da psiquiatria, né, e que talvez deva chegar até para ti bem mais casos, né, Amanda? Sim, com certeza, né. Hã, Trabalhei 8 anos aqui na emergência psiquiátrica e são vários casos na adolescência, o comportamento suicida ele já fica aumentado tanto pela impulsividade como com a dificuldade de pensamento a longo prazo. E no TEA a gente já tem muito esse pensamento tudo ou nada. E a dificuldade de flexibilizar, né, então eu não tenho que, né, eu não quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com a dor. Então esse tipo de rigidez cognitiva, ela está associada a maior suicida ao maior comportamento suicida, e essa impulsividade. Então, muitas vezes, o desespero, a dificuldade de comunicação também, influencia, e o adolescente não vê saída e a peça parece a saída mais fácil, né. Então sim, muitos, né, existe, né, comprovado que, esse índice de suicídio é maior. Eu queria só voltar um pouquinho desse subdiagnóstico do autismo de meninas e que a gente acaba fazendo o diagnóstico mais tardio. Eu pessoalmente não gosto muito desse nome, eu acho que no futuro ele vai cair, vai receber outra nomenclatura, porque ele não é exclusivo de meninas e ele deixa uma sensação de que só as meninas têm, mas a gente tem visto meninos ter a mesma característica e tradicionalmente são adolescentes escolares com inteligência normal e são absolutamente verbais. Então, tradicionalmente, isso que fez, e como o Dr. Renato colocou, esse masking fez com que o diagnóstico ficasse adiado e principalmente a gente vai notar pela dificuldade social, né? Então, tradicionalmente são escolares, adolescentes, que dependem da iniciativa dos outros para terem ações sociais. Então, tradicionalmente, aquela menina ou menino que os outros perguntam, a gente vai no recreio brincar de esconde-esconde, ou brincar, ou conversar, tu quer ir junto? E ele diz, quero, vou. Mas ele não propõe nada, ele não mantém, ele fica dependente da ação dos outros
para que tenham contato social e muitas vezes esse contato ele se torna muito superficial e não permanente, assim. Na adolescência isso causa de novo esse sofrimento essa sensação de não pertencimento ao grupo.